Bora bater um papo de amigo saudável? Aquele amigo que não fala só o que você quer ouvir, mas que fala o que você também precisa ouvir? Vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Michele, eu sou analista corporal e além disso eu adoro estudar desenvolvimento humano, entender a mente das pessoas, entender como melhorar de vida, quais são os bloqueios que a gente tem, né, aqui dentro da mente. Então eu gosto de falar sobre isso. Aqui no meu canal, esse é o nosso primeiro vídeo e eu decidi trazer um papo de amigo saudável, né? Esse vai ser o tema do vídeo, um papo de amigo saudável. Não só amiga, eu falo às vezes amiga porque eu sou a mulher aqui falando, mas é um papo de amigo em geral, tá bom? Todos podem participar, não é só um papo de mulher, não. E por que papo de amigo saudável que eu quis trazer, né? Geralmente as amizades fala o que você quer ouvir, né? Você traz uma questão e tudo mais. Ai, amigo, amiga, fulano fez isso comigo, fulano fez isso, aquilo. E aí a amiga vem e fala o que você quer ouvir, né? Aquela coisa de tapinha no ombro, põe a cabecinha aqui e chora. Mas a questão o mais difícil é falar o que a pessoa realmente precisa ouvir e não só o que ela quer ouvir. E como eu tô nessa busca aí de desenvolvimento humano, de entender como a minha mente funciona, como eu funciono, ser analista corporal o formato do seu corpo revela como a sua mente funciona, ou seja, o formato do seu corpo é o formato da sua mente. Isso é a questão da análise corporal e é o que eu estou entendendo e aprendendo. Mas o papo não é esse hoje, tá? O papo hoje que eu quero falar com vocês é sobre autorresponsabilidade. Sabe o que é? Sabe o que significa? Vamos descobrir junto? Então, o que é autorresponsabilidade? O significado, peguei aqui no Google pra gente ver junto. Autorresponsabilidade está associada à nossa capacidade de nos responsabilizarmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, sendo positivo ou negativo. Ou seja, tudo que acontece à nossa volta é de nossa responsabilidade, é escolha nossa. Inclusive o que é ruim, não só as coisas boas, inclusive as coisas que são ruins também. Vamos entender melhor? Vou trazer pra vocês aqui percepções minhas, tá, gente? De todo estudo que eu faço, de todo livro que eu leio e a minha opinião aqui, tá bom? Estejam livres pra concordar, pra discordar, ok? Vou trazer pra vocês como que eu enxergo isso. Autorresponsabilidade pra mim, gente, nunca se fazer de vítima em situação nenhuma. Ai, mas a culpa foi do fulano. Ai, mas fulano que fez isso comigo, eu não tenho culpa disso. Eu sempre vou parar pra olhar a minha parcela de culpa naquilo. Por que eu deixei chegar nisso? Tá, fulano fez isso comigo, tá, mas por que eu estou nesse ambiente, então, já que essa pessoa faz mal pra mim? Então eu sempre volto a responsabilidade de tudo que acontece pra mim. Uma vez eu postei no meu Instagram, tá aqui na tela pra vocês, vão lá me seguir também, falando que tudo são escolhas na nossa vida e postei uma enquete, você concorda que tudo são escolhas? Praticamente 100% das pessoas falaram que concorda. Vamos lá, vamos entender se realmente as pessoas sabem o que é fazer as suas próprias escolhas? Vamos entender direitinho para ver se vocês realmente concordam. Tudo na nossa vida são escolhas. E se eu te disser que, inclusive, doenças, relacionamentos doentios, empregos ruins, você continua concordando que tudo são escolhas? Você continua concordando que se você está passando por qualquer coisa disso hoje, foi você que escolheu? Você concorda ou você fica mais pensativo agora? Ou às vezes você discorda totalmente do que eu tô falando? E aí? Pois aí é que tá o problema da maioria das pessoas. Dizer que concorda que tudo são escolhas quando o sapato que eu estou escolhendo, a cor da maquiagem, a roupa, o trabalho que eu vou escolher, a faculdade, os amigos que eu vou ter. Beleza, é fácil a pessoa falar assim, tudo são escolhas, eu concordo. Mas e aí quando eu jogo a parte negativa de você está num relacionamento ruim porque você escolheu, ou você está vivendo num emprego ruim porque você escolheu, ou você está doente hoje, dor nas costas, depressão, qualquer coisa nesse tipo, porque você escolheu. E aí? Aí fica mais difícil das pessoas concordarem que tudo são escolhas, né? E aí começa as pessoas acharem que é o acaso, é o destino, ou então muita gente fala, é Deus me provando, coloca a culpa em Deus, que é o pior de tudo, né? Então vamos entender melhor o conceito sobre tudo são escolhas? Vamos tirar o exemplo da Bíblia. Lá na Bíblia diz, você pode plantar a semente que você quiser. Nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você pode escolher plantar a semente que você quiser. Porém, na Bíblia mesmo diz, Deus é tão justo que você vai colher exatamente o fruto da semente que você plantou. Não tem como você, por exemplo, plantar, sei lá, não sei nem se existe semente de abóbora, mas vamos usar de exemplo. Você plantar semente de abóbora
E depois ficar implorando para Deus, orando, pedindo um milagre de Deus, que daquela semente de abóbora nasça, sei lá, milho, arroz, fruta, feijão. Cara, não, você plantou a abóbora, você vai colher a abóbora. Então, não é responsabilidade de Deus te dar outra coisa além do que você plantou. A responsabilidade é sua. Você vai receber exatamente aquilo que você plantou. Mas parece que nessas horas as pessoas esquecem disso, esquecem desse conceito, né? Planta ali, às vezes nem lembra o que plantou. E tem tanta coisa dentro dela e ela não quer falar. E aí ela tá colhendo resultados ruins e às vezes joga a culpa no fulano, no beltrano, no chefe, no relacionamento. Deus, né? Esperando que Deus mude a vida dela, sendo que é só ela fazer a escolha diferente. Então, autorresponsabilidade, você olhar pra si e saber que é a sua escolha que te leva onde você tá. Vamos citar exemplos? A pessoa tá num trabalho, vive reclamando que o trabalho é ruim, que o chefe é mal-humorado, que o ambiente é desagradável, que eu odeio levantar para ir trabalhar nesse lugar, enfim, fica lamuriando e reclamando. Eu te pergunto, o que você tá fazendo para mudar essa situação? Ou o que você plantou, o que você fez para chegar nesse ponto no trabalho que você está? Não, Mia, realmente não sou eu, é o ambiente que é ruim mesmo. Ok, o que você está fazendo para sair desse ambiente? Ou então, o que você faz para ter empatia com o seu chefe, com o seu líder, o seu gerente, de olhar e falar assim, com o que será que ele está lidando? O que será que tá tão pesado aqui na empresa para ele? Ou lá, às vezes, na casa dele, que tá difícil dele vir para cá e ficar de bom humor? Parou pra pensar nisso já? Ou então, não, o meu problema é o meu salário, que é muito ruim. Tá? O que você faz para você merecer um salário mais alto? Na própria empresa que você tá, você estuda? Você é o melhor no que você faz nessa empresa? Ou então, não, eu sou o melhor, mesmo assim a empresa não me valoriza. Ok, procure outra empresa. Vai em busca do que você quer, ao invés de ficar culpando todo mundo pelo trabalho ruim que você tem, entende? Vamos dar outro exemplo. A pessoa está num relacionamento ruim, reclama que o marido ou a esposa não dá a devida atenção que ela quer, não elogia caso ela queira. Quando você entende dos traços, você sabe exatamente por que a outra pessoa não te dá o que você está pedindo ou por que você quer tanto essas coisas, tá? Mas vamos falar de modo geral aqui, o assunto hoje não é traço de caráter especificamente. Nossa, o meu marido não me dá carinho, não me abraça. Nossa, minha esposa me cobra muito, eu fico chateado com isso. Nossa, eu odeio crítica e fulano me critica toda hora. Meu relacionamento é muito ruim. Fulano às vezes é até agressivo. Tá, o que você tá fazendo para mudar esse relacionamento? Você olha para você e enxerga a sua parcela de responsabilidade nisso? Ou às vezes a responsabilidade é toda sua? Você escolheu estar com essa pessoa. Ninguém te obrigou a estar aí. Ou então, não, eu quero estar aqui, só tá pesado. E fulano faz isso tudo comigo. Tenta entender o que tá acontecendo. Já chamou para conversar? Olha para ele ou para ela e fala, eu entendo, me perdoa por causar um ambiente tão ruim aqui com você. Me perdoa por não te entender tantas vezes, às vezes por te criticar tanto. Assuma a sua parcela de responsabilidade no relacionamento que você tá, ao invés de achar que a culpa do seu relacionamento ser ruim é apenas do outro. Não, já tentei de tudo, já fiz de tudo, já conversei, já tentei fazer acordo, nada funcionou, continuou ruim. Ok, por que você ainda tá nesse relacionamento? Se ele te faz mal, se tá fazendo mal para outra pessoa. Responsabilidade, autorresponsabilidade das escolhas que você faz. Tá vendo como tudo são escolhas? Mas às vezes as escolhas ruins a gente não quer prestar atenção. Então, o foco da autorresponsabilidade é você parar de jogar a culpa do que está acontecendo com você nas outras pessoas e focar em você. Qual é a sua responsabilidade nisso que está acontecendo? Por que você chegou nesse ponto? Por que você deixou chegar nesse ponto? Qual é o seu ganho indireto com o que está acontecendo? Por exemplo, eu gosto de provar que eu sou inocente, ou então eu gosto de ter a aprovação de todo mundo. Então, para que você ganhe a aprovação de todo mundo, você fica ali patinando nesse problema, falando que a culpa é de todo mundo, que você quer se mostrar inocente, ou então, olha aqui, gente, a culpa não é minha, me aprovem, olha o que eu fiz, que legal. E aí você fica aí, vivendo, patinando nas coisas ruins, sem focar na sua responsabilidade desse problema. Vira o foco para você, o que você pode fazer para mudar isso. Então isso tudo, esse ganho te traz dependência emocional. O que essa dependência emocional te traz de coisa melhor, né? O que esse ganho da dependência emocional te traz de melhor do que aquele sonho que você quer realizar? Porque você está preferindo ficar aqui na dependência emocional do que ir lá realizar o seu sonho.
Vamos entender o que é dependência emocional? Isso é um distúrbio de prioridade que faz com que você deixe de ser a pessoa mais importante da sua vida e passe a preocupar mais com a opinião dos outros, com a valorização dos outros, com a aprovação dos outros, do que com o que você realmente quer. Ao invés de tomar as decisões a partir do que você quer, você começa a tomar as decisões a partir do que o outro vai falar, do que a igreja vai falar de você, do que os seus pais vão falar de você, do que qualquer pessoa vai falar de você, do que as opiniões alheias vão dizer, e não sobre o que você realmente quer. Vamos dar um exemplo de dependência emocional aqui bem forte, vamos dizer assim. Uma mãe que tem lá seus filhos, cria os filhos sempre dizendo: vocês são a minha vida, eu vivo por vocês, vocês são meus tesouros, sem vocês eu não sou nada. Enfim, jogando toda a responsabilidade da vida dela em cima da vida desses filhos. E aí o que acontece? Os filhos crescem, querem constituir família, querem casar, construir carreira, ir pra vida, ganhar dinheiro, ter família e tudo mais. O que acontece com essa mãe? Coincidentemente, ela fica doente, fica depressiva, às vezes até parece um câncer, ou então alguma dor forte no corpo. Essa mãe fica doente. Por quê? Porque a vida delas, os filhos, estão indo embora. Então, se a vida dela está indo embora, o corpo dela é inteligente o suficiente para dar um jeito de dar o que ela quer, que é: eu não tenho mais vida, né? Ficar aqui sem vida. Ou então, outro exemplo, ficar doente, né? Escolher ali ter algo. Nossa, comecei a passar mal, comecei a ficar depressiva, comecei a chorar sem motivo e tudo mais. Pra quê? Pra ver se os filhos voltam. Pra impedir que os filhos constituam a família deles, construam a carreira deles, vão viver a vida deles e assim trazer os filhos de volta. O quão saudável é essa relação com a mãe? Será que ela entende essa relação da mãe, né, com os filhos? Será que ela entende que ela está escolhendo ficar doente? Será que ela entende que ela está escolhendo que tudo isso aconteça porque ela sente que ela não tem mais uma vida para viver? Porque os filhos foram embora? É pesado, né? Mas isso é ter autorresponsabilidade. Ao invés de se vitimizar, ai, porque o meu filho foi embora, porque aquela mulher que ele tá não vai fazer bem pra ele, ai, porque o meu filho não sabe direito ainda pagar conta, ai, porque eu preciso cuidar, porque eu preciso proteger. O seu filho é maior de 18 anos, então você não precisa proteger. O certo dos pais e das mães é ensinar os filhos a serem independentes desde cedo. Ele já consegue tomar banho sozinho? Deixa ele tomar banho sozinho. Ele consegue comer sozinho? Deixa ele comer sozinho. Ele consegue preparar o lanche dele sozinho? Deixa ele preparar sozinho. Deixa ele preparar a mochila dele sozinho. Então, a gente precisa se fazer desnecessários para os nossos filhos no sentido de: isso ele já consegue fazer sozinho? Deixa ele fazer sozinho. Não importa se ele demora um pouco mais. Pede para ele fazer um tempo antes, porque você sabe que ele vai demorar um pouco mais. Então, meia hora antes, uma hora antes, mas deixa ele fazer. Ou então, se for um pouco maior, eu tenho um menino de 13, eu já passei meio que a rotina dele, ele já entende a rotina dele ali, levantar, preparar a mochila, saber qual é a aula que ele tem no dia. Então, ele já sabe o que ele tem que fazer. Se ele esquece, às vezes ele tem a mania de esquecer, eu peço pra ele colocar despertador no celular dele, porque é ele que tem que ser responsabilizado que ele tem que fazer. Ele vai pra escola sozinho. Muita gente acha isso um absurdo. Como assim? 13 anos, ir pra escola sozinho? Sim, gente. Quando eu tinha 9 anos, 10 anos, eu já ia pra escola sozinha. Então, ele consegue fazer sozinho? Deixa ele fazer sozinho. Deixa ele aprender a ter independência. Porque quando ele tiver 18 anos, ou se casar, ou ir pra faculdade, enfim, for viver a vida dele, o que vai acontecer? Eu volto aqui o foco todo pra mim. Eu não vou me vitimizar. Eu vou me autorresponsabilizar pela minha vida agora. O que eu quero agora? O que eu quero agora com meu parceiro, com a minha esposa, meu namorado, enfim? Eu quero voltar a viver minha vida. Eu não tenho mais pardal pra criar. Estão criados. Eu quero viajar, eu quero conhecer países novos, eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro. Ai, mas seu filho, ele tá lá vivendo a vida dele. Eu não preciso mais fazer nada por ele. Ele é um adulto agora. Então, se os pais não têm esse nível de autorresponsabilidade e de cortar a dependência emocional, vem a escolha da doença, vem a escolha de ter um relacionamento ruim. Ai, porque o meu filho foi embora, a minha filha foi embora, e o meu casamento aqui é muito ruim, eu fiquei sozinha. Poxa, a responsabilidade é sua. O seu relacionamento tá ruim? Tem uma pessoa melhor. Você não tá amarrado com uma pessoa que te faz mal. Você não precisa se obrigar a ficar num relacionamento ruim.
porque faz tempo que você está junto, ou porque, ai, o pessoal na igreja vão dizer, ai, que feio, separou, não sei o quê. Não interessa, a escolha é sua. O relacionamento seu faz mal pra você, é você que tem que escolher sair dele ou melhorar ele. As pessoas que estão falando não pagam as suas contas. As pessoas que estão falando não vivem a sua vida. Tenha coragem de viver a sua vida. E aí você pode me dizer assim, poxa, mas é filho. Tem a obrigação de voltar para cuidar da mãe, para ser responsável pela mãe. Não, gente, ele não tem obrigação. Ele tem a obrigação de viver a vida dele. Ele não tem a obrigação de viver a vida da mãe e do pai. Ele não tem a obrigação de viver a vida de outras pessoas. Esse assunto é dolorido, né? Mas é tão importante. O quão as famílias aqui no nosso país são doentes da mente, aí acabam ficando doentes no corpo também. Vou dar outro exemplo para vocês, de caso contrário agora. Seus filhos se casaram, você tá vivendo a sua vida, tá super bem, fazendo planos. Aí sua filha engravida, seu filho tem um filho. E aí quer usar você, a avó, o avô, pra cuidar dessa criança. Ah, eu preciso trabalhar, a avó fica. Ah, eu preciso trabalhar, não sei o que, o avô olha. Peraí. Você querer ficar com o seu neto, porque você quer abraçar, porque você quer beijar, porque você ama, de vez em quando é uma coisa. Agora você tem a obrigação de olhá-lo como se você fosse uma cuidadora, como se você fosse uma professora para dar aula para essa criança. Não, a obrigação não é sua. A obrigação é dos seus filhos que casaram constituir família. Eles que têm que prover uma escola para essa criança, uma babá para essa criança. Não é você que tem a obrigação. E aí eu conheço gente próxima, gente afastada, casos de avós, avós, que precisam olhar o neto, mas não querem de verdade olhar esses netos. E aí o que acontece? Escolhe ter uma doença, escolhe ter uma depressão, escolhe começar a sentir dores. Por quê? Para ao invés de falar eu não quero olhar porque a responsabilidade é sua, eu quero continuar vivendo a minha vida, eles falam eu não posso olhar porque eu estou doente, porque eu estou com dor, porque eu estou com depressão. Gente, olha o quanto isso é doente. As famílias têm que seguir o seu fluxo. Os filhos casaram, tiveram filhos, a responsabilidade é deles. Eles têm que prover a família. Não são os avós que têm que cuidar. E ao contrário também. A mãe não tem que ficar querendo que os filhos voltem, que os netos ficam pregados. O pai não tem que querer isso. Agora são duas famílias. O filho passa a ter a família de origem, que são os pais, e a família atual, que é ele com a esposa e os filhos. Ah, é solteiro ainda? A família atual dele é ele mesmo. Ele tem que continuar a querer ir para a vida, escolher, fazer as escolhas dele, ter autorresponsabilidade por tudo que acontece com ele e aprender a viver. E os pais aqui já ensinaram tudo que tinham para ensinar, não é mais responsabilidade deles. Entende isso? E aí nesse tipo de relação, gente, começa a vir faturas emocionais do tipo assim, a mãe fala, né, o pai, gente, eu falo a mãe, o pai, vocês entendem, né, os pais. Mas eu fiz tudo por ele. Eu ensinei isso, eu ensinei aquilo, fui eu que dei amor, fui eu que dei carinho, fui eu que dei a vida, fui eu que tal coisa. Gente, você fez a sua obrigação. Quando você escolhe ser pai e mãe, isso já vem no contrato, vamos dizer assim. Você tem que cuidar, você escolheu ter essa criança. O seu papel é proteger, prover, enquanto ele não pode fazer isso por ele. E ensinando ele a ser independente em cada fase da vida, para que quando ele for adulto, 18 anos, ele já saiba cuidar da vida dele. Ele já saiba que ele tem que trabalhar para prover o sustento dele. Ensinar ele que ele vai ser um adulto livre. E não ficar falando, olha, mas eu cuidei de você, você tem que cuidar de mim quando eu for mais velha. Eu já ouvi histórias do tipo, ai, ainda bem que fulano é menina, porque aí vai cuidar de mim quando eu for mais velha, porque fulano, os meninos, filhos meninos não cuidam, ficam só com a esposa. Eles estão certos. Errada tá a menina se ela voltar. Ela não tem que voltar porque ela é mulher. A mãe não tem que ter uma filha ou um filho com o propósito de que esse filho seja enfermeiro dela, de que esse filho seja amigo dela porque ela não confia em ninguém, de que esse filho seja a muleta dela na velhice dela. Não. Escolha ter uma vida saudável. Se você é saudável, você não vai precisar ter doenças quando você for mais velho. Se você é saudável mentalmente, o seu corpo não vai precisar adoecer. Esse conceito é novo, gente, eu sei. E assusta. Mas é a verdade. Se você parar pra pensar, eu estou dando aqui a minha opinião, mas existem estudos, tá? Depois eu vou deixar aqui pra vocês as fontes e tudo mais que eu estudo. Mas é isso. Tem senhorzinho, 70, 80 anos, que é saudável. Os filhos estão vivendo, ele tá vivendo. Esse é o caminho saudável. E não ficar querendo ter doença para que os filhos voltem. Fica jogando fatura emocional pros filhos do tipo, eu fiz tudo por você, agora você tem que fazer por mim. O filho, ele não é seu Uber.
Ele não é seu amigo pra você ficar desabafando coisa do seu casamento, por exemplo. O filho não é seu enfermeiro pra cuidar de você. Ele não é seu advogado pra cuidar das suas causas. Cuide você das suas causas. Deixe seu filho viver. Sabe o que é isso? Ter autorresponsabilidade pela sua vida. Autorresponsabilidade pelas escolhas que você decide tomar. Tudo são escolhas. Você escolhe tudo que acontece na sua vida, inclusive as coisas ruins. Tem escolhas que você faz de forma consciente. Você sabe que você está fazendo aquela escolha. Tem escolhas que você faz de forma inconsciente, como, por exemplo, querer ficar doente para o seu filho voltar. Você não vai olhar para você e falar assim, eu escolhi ficar doente. É inconsciente, mas agora você sabe. Por mais que você possa não concordar ainda, você vai amadurecendo esse conceito dentro de você e vai entendendo. Porque se você está doente, olha a sua volta. Tem fatura emocional, tem dependência emocional. Com filho, com pai, com quem quer que seja. Você está escolhendo ter ganhos indiretos de aprovação, de inocência. Você está escolhendo ficar doente para falar não posso ao invés de falar não quero. Você está escolhendo viver num relacionamento ruim, às vezes, para se fazer de vítima. Para que as pessoas vejam que você não tem culpa nenhuma. Mas, e aí? Que vida que você tem com essas escolhas? Escolha coisas boas para você. Escolha viver os seus sonhos. Escolha abrir mão de dependência emocional. Escolha ser a pessoa mais importante da sua vida para você. Isso é ser saudável. E aí, se você está saudável na mente, você fica saudável no corpo também. Então, gente, tenham coragem de fazer escolhas saudáveis na vida de vocês. Tenham coragem de parar de culpar o governo, o país, a pandemia, a não sei o quê. Parem de culpar o que está ao seu redor. E se autorresponsabilize pelo que acontece com você. Olhe para você e saiba que tudo são suas escolhas. Saiba escolher de forma saudável. Para ajudar você mais ainda nisso, né, e não só ficar falando, eu quero ajudar vocês. Como que eu vou ajudar? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de um workshop que chama Workshop A Chave Mestra. Fica tranquilo, ele é gratuito, tá? O conhecimento que você vai ter ali é gratuito. E é basicamente a base de tudo que eu já aprendi também e que eu tanto gosto de falar para as pessoas, tá? Você vai saber como você funciona, como as pessoas à sua volta funcionam e você vai entender melhor sobre os distúrbios de prioridade, que é a dependência emocional que tem na sua vida. Você vai ver uma análise corporal acontecendo para você ver a mágica que é aquilo ali, mágica que não é mágica, né? Então, você vai ver como que é conhecer isso tudo. Gente, é gratuito. O workshop é gratuito. Eles têm curso pago? Tem, mas o conhecimento que eles entregam ali dentro do workshop é totalmente gratuito. E as pessoas tendem a não valorizar o que vem de forma gratuita, né? Elas valorizam quando pagam aquilo. Mas se dê a chance de fazer esse workshop, de se inscrever de forma gratuita e aprender mais sobre você. Escolha sair da vida miserável, da vida medíocre, para escolher ter uma vida extraordinária. Isso é escolha sua. Você pode ter tudo isso, lembra? Deus te deu livre arbítrio. E Ele te deu um mundo, um universo abundante e próspero. Só que você tem que abrir o filtro para ter isso. Gente, eu tô aqui na luta também. Eu também tô aprendendo, eu tô buscando, eu quero demais. E aí eu quero que todo mundo venha junto comigo. Por isso que eu trago tudo aqui pra vocês. Por isso que eu decidi fazer esse canal. É o primeiro vídeo. É o primeiro vídeo. Então, assim, já peço desculpa por ter gaguejado, por às vezes não ter falado bonito, não ter falado direito, mas eu espero ter conseguido passar a mensagem pra vocês, que esse é o mais importante. Eu tenho lá o meu Instagram, que tá aqui na tela. Eu falo bastante disso. Também mostro minha vida, mostro meu dia a dia. E também gosto de falar sobre essas coisas com vocês. Então, para ajudar mais ainda vocês, vou deixar o link aqui na descrição. Vocês se inscrevem de forma gratuita. Comecem a se libertar, comecem a libertar a mente de vocês para fazer escolhas mais saudáveis e ter autorresponsabilidade, tá? Tudo são escolhas, tudo. Então vamos aprender a escolher de forma saudável, tá bom? Outra coisa, gente, esse workshop vai acontecer do dia 17 a 22 de agosto, tá? Se você se inscrever, você vai começar a receber todas as datas, entrar pro grupo exclusivo, então você vai ter tudo lá, todo o acompanhamento, pra você não perder aula nenhuma, tá bom? Deixa aqui pra mim a sua opinião sobre tudo que eu falei, né? Como eu disse pra vocês, isso aqui é uma opinião minha, então deixa aqui a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o like pra mim. E se tem alguém que você acha que precisa escutar isso, precisa escutar sobre autorresponsabilidade, compartilha. Compartilha esse vídeo, compartilha no grupo da família, né? Que aí você não manda pra uma pessoa exclusivamente, todo mundo já vê lá. Compartilha, vamos espalhar a mensagem, vamos trazer mais pessoas saudáveis pra esse mundo, né?
Gente, foi muito bom estar aqui. Desculpem por qualquer coisa aí, por seu primeiro vídeo, tá bom? Um super beijo, espero vocês lá no Instagram, espero vocês mais aqui, tá bom? Deixa o like pra mim, se inscreve no canal. Beijo, tchau, tchau.